A notícia que a gente vai analisar agora, eu li hoje de manhã e me bateu uma tristeza profunda. É a possibilidade de fechamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para a gente ter uma ideia, a fundação dessa universidade é dia 17 de dezembro de 1792. Ela tem 228 anos. Eu fui ver a fundação porque eu lembro de algum tempo atrás, eu até falei aqui, que em 1891 se formou na medicina da UFRJ o médico Vital Brasil, fundador do Instituto Butantan, um dos cientistas brasileiros mais brilhantes de todos os tempos. Ela tem 67 mil alunos, 4.200 professores. Ela pode fechar, a reitora Denise Pires de Carvalho dá uma entrevista hoje, em que ela explica que os cortes de orçamento, do orçamento discricionário, o que serve para atender as necessidades físicas, manutenção dos prédios, pagamento de conta de energia elétrica, pagamento de conta de água, não é suficiente para isso. Então, ela não consegue se manter. É uma notícia tão triste, mas tão triste, que eu tenho até dificuldade para comentar, Pavão. Ô, Paulo, pode fechar em julho. Eu vi a entrevista da reitora. Só para vocês terem uma ideia, quem está nos assistindo, o orçamento de 2021 é 1/4 do orçamento de 2012. Cortaram tudo. E agora é hora de ver... Porque o que acontece é o seguinte, o Ministério da Educação, simplesmente, ele é um nada. O atual ministro, ele vai estar sendo capaz de... Ele silenciosamente, ele continua destruindo a educação. O ensino superior já foi totalmente sucateado e agora nós estamos passando pelo fechamento. Ou seja, nós estamos vendo o desprezo total deste governo com relação à educação. Olha lá, 773 milhões em 2012. É 1/4 do orçamento. A reitora, ela falou, o que a gente pode fazer? A gente não tem dinheiro para pagar conta de luz, para pagar o mínimo. Ela não está nem falando do restante. O mínimo de luz e água não tem. E isso, quem está sufocando é o governo federal. Por quê? Há muita falta de sintonia com a educação. Nós ouvimos falar Brasil afora, vamos mudar a educação. Mudaram nada. Destruíram a educação mais do que já estava. Então, isso, a gente estava falando agora da CPI, não, vamos fazer uma CPI responsável. Por outro lado, o Ministério da Educação, politizado, totalmente desvirtuado dos seus objetivos, não atende nada. Principalmente, Paulo, nessa questão da retomada da pandemia das histórias. Não há um único estudo nisso. A propaganda está na TV para os alunos e professores entrarem no site e fazer o trabalho do censo. Está na TV essa propaganda ridícula do governo, que é para as pessoas, assim, entra lá e preenche o cadastro que a gente precisa saber o que está passando na tua escola. É uma total omissão do governo federal. E esse ministro, nem me lembro o nome dele, eu só sei que ele é ligado ao Mackenzie, que precisava ter mais cuidado com as pessoas que botam no mercado. Eu nem sei quem é esse ministro, não faz por onde, mas tenha cuidado, que é o futuro do país que está em jogo. Os nossos cientistas estão indo embora, os nossos pesquisadores estão indo embora, nossos alunos estão fora da escola e o senhor é um omisso. O senhor precisa voltar à realidade, ministro. Como é que é o nome desse cidadão aí? Nem sei. Eu nem sei, estou vendo. Eu sei que ele é ligado ao Mackenzie. E o Mackenzie precisava tomar postura com as pessoas que se dizem ligadas à instituição, uma instituição educacional séria, instituição muito respeitada, que está se denegrindo por conta de um cidadão desse, que está, destruindo o que falta da educação ser destruída no país. É ridículo a atuação desse ministro. O ministro da Educação, o nome dele é Milton Ribeiro, e eu entendo a dificuldade do Pavão para guardar o nome, porque é o 4º ministro da Educação. É o 4º, não, né? e assim, pessoas, é um ignóbil esse ministro, é um ignóbil. Ele é daqui de Santos, né? Mais ele é ligado é o advogado-geral da União, que é terrivelmente evangélico, ele que é pastor. Olha, Santos exporta tanta gente boa. Desculpa, a gente está exportando esse lixo para o Brasil. O ministro Milton Ribeiro, ele é um pastor presbiteriano.
A notícia do possível fechamento em julho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é lógico que eu não acredito que isso vá acontecer, mas é de uma tristeza profunda, não é, Ronaldo? Olha, Paulo, a gente tem que ir por partes aí, né? Primeiro, com relação ao ministro, né? Eu vejo muito pessoal falando, não, o ministro que é pastor, é pastor. O pessoal sempre lembra que ele é pastor, ninguém lembra que ele é mestre em educação por uma das principais universidades do país, que é a Universidade Mackenzie, que ele tem uma capacidade técnica incontestável, diferente de outros postulantes ao cargo, nunca apresentou fake título, né, que é currículo fake, que todos os outros apresentaram, então ele tem um currículo de verdade. É evidente que ele tem parte na culpa do que está acontecendo com a educação no Brasil hoje. Mas orçamento é culpa da política nacional ligada à educação. É culpa do presidente da República, do governo, que dá ou não prioridade de recursos para as universidades. Eu, pessoalmente, não acredito que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é patrimônio nacional, é um patrimônio cultural, educacional e nacional, eu não acredito que ela vai desaparecer. Ela vai sofrer dificuldades, mas o governo, de alguma forma, vai ter que manter a sua existência. E ela vai ter que se adaptar. O fato é que este governo não dá à educação a prioridade que ela merece. Tá, desde o primeiro dia, Paulo. Você pega os 3 ministros anteriores, eu ressaltei aqui a capacidade técnica do atual ministro, que tem currículo de verdade, mas se você pegar o currículo dos 3 ministros anteriores, eles são prova cabal de que este governo não dá bola para a educação, porque eram 3 ministros totalmente despreparados. A indicação desse último foi uma tentativa do presidente de mostrar o mínimo de seriedade com a educação, porque o último era o fim da picada, Paulo. O último ministro era uma brincadeira, um brincalhão. Nunca podia ser ministro de coisa nenhuma. Né? Agora, veja, 700 milhões era o orçamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como de várias outras universidades. Estão aí na tela os 3 ex-ministros fake news, né? Nenhum deles tem currículo. E a verdade que nós temos que falar, as universidades federais do Brasil administraram muito mal o seu orçamento nesses últimos anos. Muito. Eu acompanhei uma investigação de uma universidade federal que atuava aqui no estado de São Paulo, que o reitor gastou R$100 mil para reformar o seu gabinete. O sujeito comprou um cesto de lixo de R$1.200. O sujeito aumentou o salário dele e de todo o gabinete, toda a cúpula da Universidade Federal. Enquanto isso, o prédio estava caindo. Então, nós temos que olhar isso também. O governo não olhou, ninguém está dando bola para isso, todo mundo acha que, tadinho da universidade pública. Veja, a prova da ineficiência da gestão dos custos das universidades públicas é a fala desta reitora. Ela me diz que vai fechar a universidade mais importante do Brasil, que vai receber R$300 milhões de orçamento. Olha, vai cair, vai diminuir, vai ter que cortar gasto, vai ter que fazer um sacrifício gigantesco, mas falar para mim que vai fechar a universidade que recebe 300 milhões de orçamento, desculpa, é brincar com a minha inteligência. Ela vai fechar as portas porque não recebeu o dinheiro que queria? Faça o que é possível com o orçamento que existe. Vamos brigar, vamos para a rua, vamos lutar por uma educação melhor para o nosso país. Mas falar, vou fechar a porta que o dinheiro, 300 milhões é melhor do que nada, é melhor ir para casa, desculpa, é a prova cabal da ineficiência das nossas universidades públicas para lidarem com seus orçamentos. Ronaldo, eu tenho a impressão que os 300 milhões, 299 milhões, foram suficientes para manter a universidade até julho. Então, ela não tem como manter a universidade de julho em diante, não é isso? Eles já sabiam que o orçamento era esse, Paulo. Não foi uma coisa que, olha, o orçamento é 700 milhões, no meio do caminho eu corto. Eles já sabiam que o orçamento era esse. O que as universidades fizeram foi ignorar as restrições do orçamento, continuaram gastando e o dinheiro acabou. Então, a prova cabal, 300 milhões, não dá para ter... Bom, é 1/4 do orçamento, não dá para manter 1/4 da universidade, vai fechar as portas? Tem alguma coisa errada. É realmente uma situação bem complicada essa, precisa de uma análise mais aprofundada. A gente vai continuar acompanhando esse tema, que é muito importante. A fundação é de 1792, são 228 anos.